Olá, quarto ano! Nossa aula de ciências hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o alimento das plantas, que nós chamamos de fotossíntese. Abra sua apostila lá na página 348. Nós comemos alface, tomate, beterraba, mas e as plantas? O que elas comem? Nunca vi planta comendo, mas elas precisam se alimentar de alguma forma, não? Isso é verdade, e nós vamos aprender agora como que acontece essa alimentação pelas plantas. Nós chamamos de fotossíntese. O termo fotossíntese significa síntese pela luz, sendo o processo pelo qual plantas, algas e algumas bactérias utilizam a energia luminosa para produzir matéria orgânica. O que é isso? Produzir o seu próprio alimento. No final da fotossíntese, a planta ela vai produzir a glicose, que é o alimento das plantas. A fotossíntese garante que o oxigênio seja disponibilizado para o meio ambiente. E os organismos fotossintetizantes, ou seja, aqueles que fazem a fotossíntese, são produtores na cadeia alimentar. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é a fotossíntese. Olha nessa imagem que eu coloquei, a planta, para ela crescer e se desenvolver, ela vai precisar da água, dos sais minerais que tem no solo, da luz solar, e ela também vai se utilizar do gás carbônico. Então, ela vai utilizar todos esses itens para produzir, para fazer a fotossíntese. Com essa ação da fotossíntese, ela vai produzir o seu alimento, que nós chamamos de glicose, ok? E nesse processo, ela também vai liberar o gás oxigênio. Lá na página 349, nós vamos ver quanto que é importante a luz solar para o crescimento das plantas. Tem um experimento para vocês fazerem, vocês não precisam registrar esse experimento. Eu até fiz aqui em casa, e aí você pode acompanhar na imagem do lado. Eu fiz o experimento 1 e 3, ok? Você pode perceber que o pezinho de feijão, ele desenvolveu completamente quando ele estava recebendo luz solar e água. Quando ele não estava recebendo luz solar, ele não se desenvolveu. No experimento, eu fiz com algodão, tá? Então, nesse experimento com o feijão, dá pra gente utilizar o algodão também, ao invés de utilizar terra. Mas se você tem aí na sua casa disponível um pouquinho de terra, então você a utilize para fazer o seu experimento. Por que é importante nós entendermos que as plantas são produtoras, são seres vivos que produzem o seu próprio alimento, as algas também? Porque nós vamos entender melhor como acontece a cadeia alimentar, né? O que é uma cadeia alimentar? É uma sequência de seres vivos em que um serve de alimento para o outro. Então, os produtores, que é o início dessa cadeia alimentar, são seres vivos que são capazes de produzir o seu próprio alimento. Ok? Como nós já vimos, as plantas, algas, são seres vivos que produzem o seu próprio alimento. Eles são os produtores. Depois deles, vêm os consumidores. Os consumidores, como o próprio nome indica, são seres vivos que se alimentam de outros seres vivos para conseguirem a energia e os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Os organismos consumidores podem ser ainda classificados em primários, secundários, terciários, quaternários e assim sucessivamente. Então, os consumidores, eles vão consumir os seres vivos que são produtores, né? Eles vão se alimentar dos seres vivos que são produtores, ok? E os decompositores são os organismos que participam
da cadeia alimentar, realizando a decomposição da matéria orgânica. São exemplos deles os fungos e as bactérias, né? Observe nessa imagem do lado. Nós temos aí as plantas como produtores, né? Seres vivos que produzem o seu próprio alimento a partir da luz solar e da fotossíntese, como nós já vimos. Eles, então, são consumidos, eles servem de alimento para o consumidor. À medida que os consumidores vão aparecendo, eles vão na ordem primário, secundário. Então, o primeiro consumidor se alimenta das plantas. O segundo consumidor vai se alimentar do primeiro consumidor. E assim sucessivamente. E na segunda imagem eu coloquei o produtor. Olha o gafanhoto que serve de consumidor. Depois o sapo que vai consumir, né? O gafanhoto vai se alimentar do gafanhoto. E os fungos e as bactérias que vão se alimentar do sapo quando ele morrer. E os fungos e as bactérias, que são os decompositores, vão servir também de ação para a produção da glicose, do alimento das plantas, porque eles vão trabalhar no solo para fazer com que o solo seja mais fértil.